Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais um domingo abençoado, nós estamos na presença do Senhor, na casa do Senhor. Mais um domingo o Senhor nos deu saúde, paz, alegria, para podermos acordar com as nossas mãos levantadas e poder agradecer aquele que primeiramente nos amou. Espero que você, sua família, seus filhos, sua casa estejam cheios de bênção, de vitória, que o Senhor durante esta semana tenha cuidado de você mesmo, que você não venha estar acordando nesta manhã temeroso, mas sim vitorioso, que você não esteja acordando nesta manhã desanimado, mas sim animado, que você acorde nesse primeiro dia da semana dizendo: em tudo sou mais do que vencedor, que o temor ele venha se afastar de você nesta manhã, nesta semana. Nós sabemos que nós passamos por momentos abençoados. Você achou que ia dizer outra coisa, né? Mas são momentos abençoados, né? Momentos em que o Senhor, durante esses períodos, está se mostrando a nós. Durante esse período, o Senhor ele está se debruçando para nos ajudar, para nos acalmar, para nos impulsionar. O Senhor ele está com as suas mãos estendidas para a minha vida, para a sua vida que está me ouvindo nesta manhã. Talvez você não tenha percebido isto, né? Porque a abundância ela não vem no que nós temos, a abundância ela vem no que nós somos. Então, o que determina o que nós somos não são os momentos os momentos bons. O que determina o que nós somos não são os momentos onde não tem escassez, não são os momentos onde nós somos vitoriosos em tudo. Não é isso que determina o que nós somos. O que vai determinar o que nós somos são os momentos de dificuldade, são os momentos em que somos pressionados, são os momentos em que somos colocados contra a parede. Isso vai determinar o que nós somos. São os momentos de escassez, são os momentos de medo, são os momentos de quando nós ficamos enfermos. Isso determina o que nós somos. Porque existe na plantação de Jesus o trigo e o joio, e cada um produz um alimento diferente. O trigo, quando ele é pressionado, ele é espremido, ele é triturado, ele se torna alimento. O joio, quando ele é triturado, quando ele é espremido, quando ele é apertado, ele se torna veneno. Então, o que nós somos? Alimento ou veneno? Nós somos trigo ou somos joio? Nós somente mostramos o que nós somos realmente quando nós somos espremidos, prensados, colocados num canto, apertados. E nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos mostrando realmente quem nós somos, porque o sistema ele é pesado, o sistema ele pressiona, o sistema ele gera leis ao qual vai enclausurando, vai causando uma claustrofobia, tanto na nossa vida física como na nossa vida espiritual. Mas eu quero dizer para você que é esta hora de você se levantar como um soldado, como um guerreiro, como um combatente e dizer: eu vou até o fim, custe o que custar. Não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu não vou dar um passo atrás, eu não vou me encurvar, eu vou vencer em nome de Jesus. Então já de manhã, você já acorda na manhã dizendo assim, você acorda de manhã com a sua oração desta forma, dizendo: eu vou vencer, em tudo eu sou mais que vencedor. Enquanto o mundo está temendo, enquanto o mundo está com medo, você está aí tranquilo, porque você sabe que aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir na sua vida o chamado. Aquele que te chamou, ele é fiel para fazer você mais, não só vencedor, mas mais do que vencedor. Então, do que você tem medo? Do que você está temendo? Nós estamos vivendo um tempo em que o homem anda temeroso. E o texto que eu escolhi nesta manhã para ser lido nesta escola bíblica dominical encontra-se em Mateus no capítulo 10 e no versículo 28. O capítulo 10 de Mateus e versículo 28, o discípulo ele transcreve a palavra do Senhor dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não temais os que matam o corpo,
Não temais aquilo que mata o corpo, o seu corpo. Não temais aquilo que te causa uma enfermidade. Não temais aquilo que vem degradar o seu corpo. Mas nós temos que temer aquele que, além de matar o corpo e a alma, pode ainda lançar no inferno. Nós devemos temer. Hoje o homem, quando se fala de temor, já vem na cabeça dele qual a situação que nós estamos. Então passe sobre ele o temor. Quando se fala de uma enfermidade, a primeira coisa que passa na cabeça do ser humano é o quê? Oração? Não, a oração é a última. A primeira coisa que o ser humano pensa quando ele está enfermo é o quê? Médico. A primeira coisa que o ser humano pensa quando ele está enfermo é o quê? Hospital. A primeira coisa que o ser humano pensa quando ele está enfermo é exame. A primeira coisa que ele pensa quando ele está enfermo, um especialista. Hoje, quando a pessoa ela está enferma, meu irmão, nós vemos tantas pessoas voltando às experiências dos nossos avós. Quando eles estão enfermas, nós vemos as pessoas voltando às experiências que os nossos avós faziam, a nossa mãe fazia. O quê? Os remédios caseiros. Por quê? Porque não querem saber nem de médico, não querem saber de exames, não querem saber muito menos de hospital. Quanto mais longe se passar do hospital, melhor. Então estão se cuidando em casa. O que eu estou falando nesta palavra para você? Deus está falando comigo e com você que nós temos que voltar a o quê? A nossa fé primária, a nossa fé principal, a nossa fé verdadeira. Muitas vezes temos que voltar, não retroceder como seres humanos, mas retroceder a nossa mentalidade na fé dos nossos antepassados, na oração que os nossos antepassados faziam, na palavra, na pregação que eles pregavam, as atitudes que eles tinham. Antigamente, no Antigo Testamento, eu já falei isso, os sacerdotes não fugiam da praga, os sacerdotes expulsavam a praga. Então hoje você vê as pessoas se voltando ao quê? Aos remédios de ervas, aos remédios caseiros, ou seja, querem passar longe daquilo que se chama médico, hospital, farmácia. Por quê? Porque estão com medo, porque estão temerosos, porque estão apreensivos, e estão o quê? Se cuidando em casa. E por que eu estou dizendo isso? Você também que está na sua casa, comece a se cuidar em casa, a sua vida espiritual, o culto cotidiano, o culto domiciliar que tinha acabado, ele voltou nos lares. Você pode perceber, há décadas que não fazia mais culto com a família, com os filhos, pai, mãe, filhos, louvava, adorava, lia o trecho da palavra, tinha se extinguido isso. A família já não sabia mais o que era isso, ou os filhos, as pessoas que vinham, já não sabiam mais isso. Hoje está voltando. Por quê? Porque não está podendo mais se reunir, a não ser a família. Deus uniu mais a família nesse tempo. Deus uniu mais os pais, os filhos. E uma coisa eu quero dizer, parece até engraçado dizer, mas parece que a família está se conhecendo melhor. A família está se conhecendo melhor. Existem coisas que nós não sabíamos na nossa família que nós começamos a saber, ou aprendemos, ou vemos, ou notamos. Começamos a notar os nossos filhos, começamos a notar as atitudes deles, começamos a notar, o nosso lar como anda. Por quê? Porque estamos mais lá dentro agora, porque estamos mais focados agora. Então, irmãos, tudo coopera. A palavra de Deus diz, para o bem daqueles que servem a Deus. Eu não sei o que tudo isso que está acontecendo vai cooperar, mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que servem a Deus. O que você teme? Qual é o seu temor? O seu temor é adoecer da carne? O seu temor é adoecer da sua força física? Qual é o seu temor? Existia um homem chamado Jó, e o temor dele era o quê? Era não pecar contra o Todo-Poderoso. O temor dele era o quê? Oferecer sacrifícios ao Senhor continuamente, não só pela sua vida, mas pela vida dos seus filhos, que ele nem sabia o que seus filhos estavam fazendo. O temor daquele homem era o quê? Era adorar a Deus, mesmo
só de ouvir falar de Deus. Era um homem que a Bíblia diz que ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O mal estava na direita, ele ia para a esquerda. O mal estava para a esquerda, ele ia para a direita. E o ser humano do século 21, ele se esqueceu disso, de uma palavrinha chamada temor. E ele se apegou a uma palavrinha que diz assim: Jesus perdoa tudo, Jesus limpa tudo, Jesus, chegando lá na frente, ele me perdoa. E esqueceu do temor. Mas hoje, no século 21, em pleno 2020 do mês de maio, nós vemos pessoas temerosas. Vemos pessoas temerosas pela sua vida. Vemos pessoas temerosas com medo de deitar e não levantar no outro dia. Mas o que nós devemos temer? Devemos temer um vírus que mata o corpo? Devemos temer um vírus que mata o nosso físico? Aqui o texto que nós lemos em Mateus, no capítulo 10, 28, diz assim: não temais. Não temais o que mata o corpo. Não devemos temer o que mata o corpo. Isso é a última coisa que nós devemos temer. Nós temos que falar como os antigos, os nossos apóstolos diziam: não tenha a minha vida por preciosa, mas contanto que se cumpra em minha vida o propósito de Deus. Não tem. Você pode analisar a vida dos apóstolos de Jesus Cristo, todos eles morreram de forma trágica, salvo João. Um decapitado, outro arrastado por cavalos, outro flechado, cerrados ao meio. João somente foi o único que morreu de morte natural. Por quê? Porque os discípulos não tinham a sua vida por preciosa. Eles pegavam o arado e iam para frente, independente do que? Independente do que estava acontecendo ao seu redor. Eles criam no chamado, eles criam na escolha, que eles foram chamados por Jesus, eles foram escolhidos por Jesus, eles ouviram orientações de Jesus, eles foram ensinados por Jesus. E nós não somos diferentes. Nós somos o que? Escolhidos por Jesus, separados por Jesus, e somos disciplinados e ensinados por Jesus. E aqui ele diz assim: por que você teme o que mata o corpo? Não tem mais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. A palavra de Deus, ela é uma faca de dois gumes, ou uma espada de dois gumes, que divide a alma do espírito e conhece os intentos do coração. Aqui está a cura, a palavra de Deus. Aqui está o que transforma a sua vida, a palavra de Deus. Aqui é o que te dá sustento, a palavra de Deus. Aqui é o que te dá força, é a palavra de Deus. Aqui você encontra aquilo que você não encontra em livros de bibliotecas. Você encontra paz, saúde, transformação, vitória e vida. Vida em abundância. Quer vida? Venha para a palavra de Deus. Quer saúde? Venha para a palavra de Deus. Quer esperança? Venha para a palavra de Deus. Quer vitória? Venha para a palavra de Deus. Quer que o Senhor abra as portas? Palavra de Deus. Porque o homem pode fechar portas, mas Deus escancara outras. O homem pode ter as suas escalas, mas Deus tem a escala dele. O homem pode ter o seu metro, mas Deus tem o metro dele. O homem pode ter o sistema de medição dele, mas Deus tem o sistema de medição dele também. Um dia ele chega para Beltesazar e diz assim, como escrita na parede: pesado fostes na balança e achado em falta. Deus, ele tem a balança dele também. O homem tem a balança dele, mas Deus tem também a balança dele. E é nesse momento que nós estamos vivendo, é que ele nos mede. É nesse momento que nós estamos vivendo, que ele nos pesa. É nesse momento que nós estamos vivendo, é que ele olha as nossas atitudes. O que você está temendo? O que devemos temer? Você está temendo tudo isso que está acontecendo, ou você está temendo a Deus? Você está lutando para continuar de pé nesta vida física,
ou você está lutando para continuar de pé na sua vida espiritual? Ah, pastor, mas nós temos duas vidas. Temos uma vida secular e também temos uma vida espiritual. Temos uma vida que conquistamos coisas, batalhamos para conquistar coisas que perecem, que são materiais. E também temos uma vida em que nós batalhamos para conquistar coisas espirituais. Qual hoje você está batalhando mais? A Bíblia diz assim: buscai primeiro as coisas espirituais. Estou fazendo trocadilho nesta manhã. Buscai primeiro as coisas espirituais, as que não se vê, as que não se veem, as que não se tocam, as que não se apalpam, as coisas que até provavelmente você não sabe como vai terminar lá na frente. Ou seja, buscai primeiro o reino de Deus, buscai as coisas espirituais, e as materiais vos serão acrescentadas. Pedro um dia chega diante de Jesus e fala assim: Senhor, nós deixamos tudo o que nós tínhamos. Tudo que nós tínhamos, Senhor. E o que nós vamos receber? Deixamos família, deixamos barcos, deixamos nossas redes, deixamos o nosso trabalho secular. E o que nós vamos receber em troca disso? Jesus disse assim: ah, Pedro, se você está querendo receber algo, eu vou dizer o que você vai receber. Nesta vida, 100 vezes mais. E no futuro, a vida eterna. Mas pastor, o que nós vamos receber com tudo isso que está acontecendo? Eu quero dizer para você, depois que tudo isso passar, você vai receber 100 vezes mais. E no futuro, a vida eterna. Você vai sair desta pandemia melhor do que você entrou. Você vai sair desse problema, dessa dificuldade, mais forte do que entrou. Você vai sair desta batalha mais treinado do que você entrou. Isso vai mudar a nossa vida espiritual. Isto vai mudar a estrutura da igreja. A igreja que eu falo somos nós. O povo vai voltar a temer ao Senhor. Deus abençoe. O povo vai voltar a temer a Deus. O povo vai voltar a temer aquele que, além de matar o corpo e a alma, ou manda para o céu, ou manda para o inferno. Porque o que nós vemos hoje, o que você vê hoje? Eu posso dizer que o século 21 está baseado lá em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, que o título tem lá em Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. Nós estamos vivendo uma Babel nesse presente dia, nesse presente momento. Babel significa confusão. Você vê o povo confuso, você vê a mídia confusa, você vê os médicos confusos, você vê os governantes confusos, você vê os religiosos confusos, você vê os seres humanos confusos. Mas uma coisa eu quero dizer para você: nada confunde Deus. Nada confunde o Senhor dos exércitos. Existiu um homem na Bíblia chamado Nimrod, ou Nimrod, do jeito que você queira. Ele é da descendência de Noé, poderoso caçador. E o seu domínio era o local de Babel. Onde o Senhor tinha o quê? Depois de tudo que o Senhor tinha feito, destruído a terra, cuidado de Noé na sua quarentena dentro da arca, que choveu 40 dias e um ano ele ficou dentro da arca. As águas começam a baixar, e a arca de Noé, que não foi projetada por um engenheiro naval, ela atraca, ela senta com segurança nos montes de Ararat. E ali o Senhor, ele faz uma promessa para Noé. Ele diz assim: eu não destruirei mais a terra com água. E para que você saiba disso, todas as vezes que se formar no céu nuvens de chuva, eu colocarei no céu também
o meu arco, para que você lembre da aliança que tenho contigo. Irmãos, eu aprendi algo. Um amigo meu, Dr. Marcos, um dia nós estávamos caminhando, indo para uma outra cidade, e ele olhou, o presbítero da Assembleia de Deus, e ele olhou e ele viu o arco no céu. E estava um tempo nublado. Ele olhou para mim e falou assim: você sabe o que é esse arco? Eu disse assim: é a aliança de Deus com Noé. Ele falou: sim, é a aliança de Deus com Noé. Mas hoje Deus pensou em destruir a terra. Pare para pensar. Hoje Deus pensou em destruir a terra. Quando Deus pensou em destruir a terra, a aliança que ele fez com Noé há milhares de anos atrás, o arco apareceu e ele retrocedeu. Pare para pensar. Todas as vezes que você vê o arco no céu, pense: hoje Deus pensou em destruir a terra, mas ele não volta atrás com suas alianças, ele não volta atrás com as suas promessas. E mesmo assim, Noé contou para a sua família o que Deus tinha prometido a ele e a aliança que tinha feito com ele. Mas os homens que descenderam de Noé disseram assim: olha, Nimrod diz assim: como que nós vamos confiar no que esse velho disse? Será que ele já não está caduco? Vai que Deus não falou nada. Irmãos, a palavra de Deus assim, que diante das cãs tu se levantarás. O que significa isso? Diante das pessoas de cabelos brancos, dos anciões, nós temos que honrá-los e colocar-nos de pé. Diante das cãs tu se levantarás. Não honraram o que Deus tinha prometido para Noé. E Nimrod diz assim: vai que Deus destrua de novo a terra com água. Sabe o que vamos fazer? Vamos fazer uma torre que toque aos céus, e se vier novamente o dilúvio, olha só, irmão, o que você teme? Viu? No chão ou na terra Deus cuida de você. No chão ou no ar, ou na torre, Deus cuida de você. Se você estiver no buraco, Deus cuida de você. Se você estiver no monte, Deus cuida de você. E Nimrod diz assim: vamos fazer uma torre que toque aos céus. Primeiro, que se o Senhor mandar chuva de novo, Deus mandar chuva novamente, nós subiremos nesta torre e nós seremos salvos. Olha o pensamento humano. Os projetos dos homens são frustrados, irmão. O único projeto que permanece é o de Deus. Por quê? O projeto de Deus é maior do que o meu. O projeto de Deus na sua vida é maior do que os teus projetos. O projeto que você tem para a tua família, para o teu filho, para você, o projeto de Deus é maior. E Deus vai te surpreender depois que tudo isso passar. Você vai conseguir entender qual é o projeto de Deus para a tua vida. O seu lugar no reino de Deus. E quando estes homens começam a construir esta torre, e o nome já diz, Babel, confusão. Deus vai lá olhar a construção dos homens. Deus vai lá olhar o que os homens estão fazendo. Irmãos, Deus ele continua olhando o que nós estamos fazendo. Deus ele está olhando o que você está fazendo durante este período de quarentena ou pandemia. Não pensa não. O homem entrou em quarentena, menos Deus. Deus não entrou em quarentena. O homem está confinado, Deus não. Os seres humanos, a igreja física está fechada, mas Deus ainda continua aí do seu lado. Deus ele não mantém distância de 1,5 m e 2 de você. Ele anda colado, ele é a tua sombra. Ele é a tua sombra. Deus não respeita decretos humanos. Deus respeita os seus próprios decretos. E nós devemos respeitar os decretos de Deus. Ele vai olhar, Deus está te olhando. E quando ele olha, ele fala: o que esse povo está fazendo? E quando ele vê a falta de fé, o temor à morte humana. Ele diz assim: esse povo não confia naquilo que eu falei? A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. Mas não diz que maldito é o homem que confia em Deus. A Bíblia diz que bendito é o homem que confia no Senhor
e cuja sua esperança está no Senhor. Pois ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e mesmo que venha a sequidão, não murcha. O homem que confia no Senhor. E sabe o que Deus faz? Você fala, espera um pouquinho que eu vou dar um jeito na fé desse povo. Vou confundir as línguas. Sabe o que aconteceu? Eles estavam construindo e queimando tijolos. O que estava fazendo tijolos falava assim: preciso de tijolos. O outro sabe o que trazia? Água. Mas eu não pedi água, eu pedi tijolos. Aí o outro pedia água. Sabe o que traziam? Betume, que era a argamassa da época. Mas eu não pedi betume, eu pedi água. Não estavam se entendendo mais. Você vê alguma coisa parecida hoje? As pessoas não estão se entendendo mais. Os governantes não estão se entendendo mais. As autoridades não estão se entendendo mais. Posso falar um pouquinho até mais. Os cristãos não estão se entendendo mais. Está uma Babel. E é nesse período de Babel que o Senhor pergunta: o que você tem medo hoje? O que você tem medo hoje? Não temas, creia somente nas minhas promessas. Creia nas minhas promessas, porque eu vou cuidar de você até o fim. Eu vou cuidar dos seus até o fim. Vou cuidar da sua vida até o fim. Pode ficar tranquilo. Tema a mim. Tema as minhas palavras. Tema as minhas ordenanças. Temor ao Senhor significa respeito. Ser respeitoso. E sabe o que aconteceu? Virou Babel uma confusão. E daí cada um que falava a língua e se entendia, começou a ir cada um para o seu lado. Porque o Senhor ele ordenou e disse assim: ei, crescei e multiplicai a terra, se espalhe pela terra. Ele não falou para ficar todo mundo aglomerado num lugar só. Vai para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E desobedeceram. Meu irmão, a melhor coisa é temer e obedecer o Senhor. Tudo dá certo. Quando você é temente ao Senhor, tudo dá certo. Você pode estar esse período afastado das portas da igreja, mas você não pode estar afastado do temor a Deus. Você pode estar nesse período afastado dos cultos, mas o culto não pode sair de dentro do seu coração. Você pode estar afastado das adorações físicas nos templos, mas a adoração não pode sair de dentro do seu coração, da sua alma. Você pode estar afastado das palavras que eram professadas presencialmente, mas a palavra não pode sair do seu coração. Davi dizia assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Temor. O que você teme? O que devemos temer? O que devemos temer? O Senhor está olhando que esta terra está como uma Babel, está como uma Babel, está uma confusão. O Senhor está vendo isso. Os homens estão com medo de morrer fisicamente, mas eu digo para você: cuidado para não morrer espiritualmente. Esta é a pior morte que existe, a morte espiritual. É hoje que você que diz assim: minha agenda está aberta. Cadê? Não vi mais na internet. Agenda aberta para 2020. A agenda foi fechada, meu irmão. A agenda foi fechada. Sabe por quê? Nós vamos aprender a pregar novamente a palavra de Deus. Você que diz assim: estou viajando e cruzando os ares, de norte a sul, de leste a... os aeroportos estão fechados, meu irmão. Você vai ter que aprender a pregar para o vizinho. Você vai ter que aprender a pregar dentro de casa. Você vai ter que aprender, eu e você, vamos ter que aprender a pregar para aquele que está jogado na rua. As agendas estão fechadas. Os aeroportos estão fechados.
aquelas profecias de que Deus vai tirar você e vai lançar você de uma fronteira para outra, acabou. Por enquanto acabou, porque nós temos que reaprender a temer. O temor. Estava muita liberdade, a liberdade estava demais, estava se fazendo dos púlpitos um comércio, estava se fazendo dos púlpitos lugares de ganância. Hoje não tem como mais. Hoje, nas lives, os púlpitos estão sendo usados para pregar a palavra: tema a Deus, porque além de matar o corpo, ele também mata a alma e manda para o inferno ou para o céu. Você escolhe o caminho, você escolhe. Hoje o livre-arbítrio está tão forte, mas tão forte dentro de nós, que nós temos hoje o direito de escolha. Ou nos apegamos às coisas do mundo, à medicina e aquilo que os homens estão dizendo e que os governantes estão dizendo, e ficamos acuados com medo, ou nos apegamos à palavra de Deus que nos traz saúde, paz, alegria, tanto psicológica como no coração, e saímos para vencer. Você escolhe o que você vai temer. Que devemos temer? Eu temo a Deus. Eu particularmente, eu tenho temor a Deus. O que você tem temido? O que nós temos temido? Nós estamos aprendendo a ajudar o próximo. Você percebeu isso? Nós estamos, não é palavra nos reinventando. Nós estamos aprendendo. Estamos adequando. Estamos valorizando mais coisas que não valorizávamos. Pode perceber isso? Deus, ele sabe mexer, irmãos. Deus, ele sabe mexer aonde vai nos abalar. E ele não somente abalou cidades, Deus, ele está abalando o mundo. As coisas vão mudar, mas enquanto não mudar, nós estamos aprendendo. O que devemos temer? Devemos temer ao Senhor. Nós estamos aprendendo a ajudar as pessoas. Como em Lucas capítulo 10, no versículo 25, ao qual há um título de O Bom Samaritano. Quantos anos nós passamos nas nossas vidas pregando o Evangelho? A história você conhece do Bom Samaritano. A Bíblia diz que um certo homem, ele sai de Jerusalém e desce para Jericó. E nesta sua caminhada, nesta sua ida, ele é assaltado, ele é saqueado, ele é espancado, e ele fica jogado no chão, meio morto. Irmãos, isso até alguns meses atrás, nós passávamos como passou o sacerdote diante de homens como esse. O sacerdote quem é? Aquele que prega a palavra, aquele que prega a piedade, aquele que prega o amor. O sacerdote é aquele que estende a mão quando a pessoa não tem mais na onde que se agarrar. Estávamos esquecendo disso. E hoje estamos aprendendo novamente a repartir o arroz, a repartir o feijão, a repartir o alimento, a repartir, se você tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Estamos reaprendendo isso. Mas atrás não. Atrás a minha agenda está lotada. Eram sacerdotes que passavam diante do homem que estava caído e meio morto, e a Bíblia diz, Jesus contou isso, passava-se de largo. Mas hoje são tantas pessoas caídas que não dá mais para passar de largo. Elas estão na sua frente, elas estão do seu lado, elas estão do outro lado, elas estão atrás, não dá para desviar, tem que ajudar. Olha como que Deus é lindo, tem que ajudar. Aonde você vai encontrar um homem que saiu de Jerusalém, foi para Jericó e foi espancado e está caído. Aonde você for. E o sacerdote que prega, o sacerdote que fala, o sacerdote que tinha sua agenda aberta, ele passava de largo.
O levita que cantava o amor, o levita que cantava a adoração, o levita que cantava a ajuda, o levita que cantava que o Senhor é bom. Jesus diz assim, que quando viu o homem caído meio morto, passou de largo. Mas aquele homem caído, o seu físico estava meio morto. Mas os homens que passavam de pé e desviavam-se dele, o físico não estava morto, mas já estava com as suas almas mortas. Está entendendo? Você me entendeu? O sacerdote e o levita estavam fisicamente de pé, mas espiritualmente mortos, porque passou de lá. Até que veio o samaritano que era excluído pelos judeus, mal falado, passou. Este estava fisicamente de pé e espiritualmente também, porque diz a palavra do Senhor que o próprio Jesus, ele relata isso, através do Evangelho de São Lucas. Ele fala que este samaritano pegou este homem, chegou perto dele, ungiu as suas feridas com óleo, passou vinho, colocou sobre o seu animal, sobre a sua cavalgadura, e levou este homem até o quê? Uma hospedaria, e tratou dele aquele dia e aquela noite. No dia seguinte, diz a palavra do Senhor, ele tirou 2 denários, entregou ao dono da hospedaria, ou seja, ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Eu vou, mas eu vou preocupado com este homem. Eu vou, mas eu estou preocupado. Cuida deste homem. E se você gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu o indenizarei. Nós estamos aprendendo isso novamente. Aprender a cuidar das pessoas. Estamos aprendendo a estender as mãos. Estamos aprendendo o quê? A passar o azeite nas feridas das pessoas. Porque tem muitas pessoas feridas, irmão. Estamos aprendendo a passar o vinho, que é o quê? O renovo. É a alegria novamente nas pessoas. Estamos colocando as pessoas, aprendendo a colocar as pessoas nos nossos ombros ou nas nossas cavalgaduras. Estamos ajudando a caminhar juntos. Estamos aprendendo. Então tudo isso que nós estamos passando tem um propósito. O que nós devemos temer? O que você tem que temer nesta manhã? Para pensar. Mateus capítulo 10 e versículo 28. É o que eu convido você nesta manhã a guardar no teu coração. Não tem mais o que mata o corpo. Não tema o que está acontecendo hoje. Mas tema aquele que ainda que mata o corpo pode também matar a alma e lançar para o inferno. Fique com esta palavra nesta manhã. Louve mais, adore mais, busque mais a palavra do Senhor, semeie mais na casa do Senhor. Eu tenho que falar isso. Semeie mais na casa do Senhor, e você vai ver a sua vida sendo mudada. Elias, quando estava lá com os profetas de Baal, os postíduos, não chovia em Israel. Fazia 3 anos, seca total. Os profetas de Baal fizeram de tudo para que o fogo caísse do céu e queimasse o seu sacrifício. Não aconteceu nada. E Elias foi lá e jogou 12 cântaros de água sobre o altar. O que estava faltando naquela época? Acho que quando viram Elias jogando água sobre o altar, esse homem está doido. Nós não temos água nem para beber, ele está desperdiçando água sobre o altar. Sabe o que eu quero dizer para você? Começa a despejar sua água sobre o altar. Que o fogo do céu vai cair sobre a sua vida. Pare para pensar. Semeie na casa do Senhor. Durante a semana, a igreja está aberta. Durante os dias, semeie na casa do Senhor. Jogue água sobre o seu altar.
E você vai ver os milagres que vão acontecer na sua vida do lugar que você menos espera. Do lugar que você menos espera, as bênçãos vão vir. Nós temos muitos testemunhos a respeito disso. Neste período de quarentena, de isolamento, Deus tem cuidado tanto de mim, muito mais do que a época que eu estava correndo que nem um doido pelas ruas e nada acontecia. Hoje eu estou praticamente quase parando, igual o homem de Jericó, que desceu para Jericó meio morto, mas o Senhor te dá vida, porque Ele está cuidando de você. Somente pegue a sua água e jogue sobre o altar, faça a sua oração, e o fogo de Deus vai cair sobre o seu altar, e nada vai te faltar, e Deus vai te honrar no meio dos profetas de Baal que existem nesta terra. Deus vai honrar você, e você vai dizer: Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor está cuidando de mim, nada está faltando, saúde, alegria eu tenho, alimentação eu tenho, paz eu tenho, prosperidade, que é muita alegria, eu tenho, porque eu sei jogar água sobre o altar. Então fique com essa palavra. O que nós devemos temer? Nós estamos focando o nosso temor no lugar errado. Nós temos que focar o nosso temor em Deus. Tema a Deus e seja abençoado nesta manhã. Feche os teus olhos aonde você está e faça essa oração comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. O que devemos temer? Devemos temer aquilo que mata a alma? Não. Devemos temer a Ti, Senhor, que pode ainda matar a alma e o corpo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, coloca dentro desse que está me ouvindo nesta manhã o temor a Ti. Pai, nos ensina novamente, Pai. Deus nos coloca no rumo, no prumo, na direção certa, novamente, Senhor. Deus, o Senhor é poderoso para mudar a história, Pai, da igreja, neste período. O Senhor é poderoso para levantar homens valentes e mulheres valentes neste período que estamos passando. Senhor, em nome de Jesus, que a sua igreja, Pai, não venha se acovardar diante de estatísticas humanas, mas que venha se levantar diante de estatística celestial. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço nesta manhã. Abençoa todos que estão me ouvindo, Pai. Aonde esta mensagem chegar, o Senhor venha também levar a cura, o Senhor venha levar a libertação, o Senhor venha levar a paz, a alegria, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. E que Deus abençoe a sua vida. Hoje à noite nós temos a live da família às 18 horas. Esteja ligadinho aí, que Deus vai abençoar a tua vida e você vai ser próspero, abençoado, porque Deus cuida de você. O que devemos temer? Devemos temer somente a Deus. Fique com Deus nessa manhã e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.